Ora então, vamos ler, estamos a ver a revista Caras, esta edição 1496 do dia 13 de Abril, que custa 2,40€. Há revistas, olhem, em vez do governo andar a gastar dinheiro na imagem, na mudança do logotipo, falando corretamente da imagem visual, sabem o que é que deviam fazer? Pegar nesse dinheiro e dar para os jornais e para as revistas para termos melhor imprensa e para termos jornalistas a sério e para eles poderem fazer jornalismo a sério e não andarem com a corda ao pescoço e na base da sobrevivência. Porque se querem jornalismo, temos que ter independência para eles poderem escrever o que pensam e poder falar a sua opinião livremente. Então, vamos ao artigo sobre Isabel Figueira, que é uma menina linda, é uma menina, uma senhora, é uma eterna. Eu acho que a Isabel Figueira também é a eterna namoradinha de Portugal. Pelo menos eu sinto isso. Para mim, a Isabel Figueira é sempre a Isabel que começou como modelo, começou na televisão. Ela não perdeu aquela doçura de pessoa. Não, isto é a minha opinião, posso estar completamente errada, que não a conheço pessoalmente, nem nunca a vi pessoalmente. Nunca perdeu essa doçura, essa pureza de ser humano. A atriz de Cacau reencontrou-a. Olha, agora também é atriz, peço desculpa que ainda não vi nenhum trabalho dela, mas vou ver. A atriz de Cacau reencontrou o amor ao lado de Luís Santos e cumpriu o sonho de construir uma família unida, da qual fazem parte os filhos Rodrigo e Francisco e os dois enteados Manuel e Tomás. É o coração que a guia. Isabel Figueira, de 43 anos, rege-se pelas emoções, apesar de, com o passar dos anos, ter aprendido a ser mais racional e a proteger-se mais. Deixou de ser tão impulsiva e vive o dia a dia com mais calma, mas sempre com a alegria que a caracteriza. É verdade, tem sempre um sorriso na cara. Muitas vezes teve de se reconstruir e reerguer-se. E ainda assim, quando olha para o passado, não se arrepende de nada, nem mesmo de erros que terá cometido, porque sem eles, como nos disse, não seria a pessoa que é. Também concordo. Tenho muito orgulho da mulher que sou hoje. Sou resiliente, superei muitas coisas, não me deixei ir abaixo nunca, apesar de ter tido momentos difíceis. O mais recente aconteceu há um ano, quando a atriz da novela da TVI Cacau foi surpreendida com o diagnóstico de um tumor nos ovários, que posteriormente, e depois de algumas semanas de incerteza e ansiedade, descobriu que era benigno. Pois isto é um grande susto, coitadinha. Um episódio que, embora não tenha passado de um grande susto, a fez rever algumas prioridades, como valorizar ainda mais a sua família, aquela que tem vindo a construir ao lado de Luís Santos, filho do ex-selecionador nacional Fernando Santos, nosso engenheiro que nos deu o euro, com quem vive um amor sereno há cerca de 2 anos. Deixem-me cá ver se o rapaz é parecido. Não sei se está aqui o rapaz, acho que não. E da qual fazem parte os seus 2 filhos, Rodrigo, de 17 anos, e do casamento com César Peixoto, e Francisco, que faz 11 no próximo dia 18, a relação com João Sotomayor e os 2 filhos do empresário Manuel, de 4 anos, e Tomás, de 2. Isto é que é uma família onde cabe lá toda a gente, hein? Ela deve ter um departamento de relações públicas e relações internacionais, nacionais e internacionais. O encontro perfeito numa altura em que estava longe de imaginar que iria ser a protagonista desta história, feita à sua medida, aliás, à medida de ambos. Foi depois dos 40 que voltou a encontrar o amor? Pergunta a jornalista. Foi depois dos 40 que voltou a encontrar o amor, numa fase em que provavelmente estaria desacreditada. Diz ela. O amor vai se reencontrando ao longo da vida. O que acho que é um amor aos 40 tem muito mais sabedoria e vivência. Penso que isso é o que nos torna muitas vezes mais exigentes. Para ser sincera, apesar de ser uma coisa que eu queria muito, na realidade não estava à procura dela. A verdade é que nos encontramos e damos-nos lindamente. Temos uma harmonia familiar espetacular há mais de 2 anos e somos muito felizes com os nossos 4 filhos. A nossa base é, sem dúvida, gostarmos muito um do outro, respeitarmos-nos e termos uma grande confiança mútua. Acima de tudo, temos uma relação muito tranquila. Pergunta a jornalista. Acha que a maturidade traz uma capacidade maior de entrega? Responde. Acho que nos traz uma série de coisas. Temos de perceber o que queremos da nossa vida e, se queremos uma família, temos
que ser uma equipa, lutar por isso e fazer diariamente esforços, sempre com muita cumplicidade, respeito e amor. Eu bem disse que ela tinha um departamento de Relações Públicas e Internacionais. Pergunta: sempre disse que queria construir uma família. Tem agora essa família? Resposta: tenho, e foi na altura certa, no momento certo, em que os dois precisávamos um do outro. Foi o encontro perfeito. Pergunta: disse numa entrevista a Caras que tinha de ser alguém muito especial para entrar na sua vida e na dos seus filhos. O que é que o Luís tem de especial? Muito bonita esta foto. Parabéns ao fotógrafo, que é... Ai, desculpa, ainda não disse o nome, vou dizer. Quem escreve o artigo é a Cristiana Rodrigues, as fotos são do João Lima, produção da Patrícia Pinto, maquilhagem e cabelos da Patrícia Muralhas. Agradecemos a colaboração de Franco Mina e de Pérola Boutique Hotel Cascais. Hotel em Cascais. É um excelente... Desculpem, vamos à pergunta. Disse numa entrevista a Caras que tinha de ser alguém muito especial para entrar na sua vida e na dos seus filhos. O que é que o Luís tem de especial? É um excelente pai que tem valores muito parecidos com os meus. Tem a feliz coincidência de fazer anos no mesmo dia que a minha mãe e que o meu filho mais velho, e por isso só podia ser boa pessoa. Risos. Realmente, olhem, ajuda, fazem uma festa, fazem os parabéns a todos. O Luís traz também com ele uma família incrível. Tenho um carinho enorme pela minha sogra, uma pessoa extraordinária. E o senhor engenheiro também deve ser muito uma boa pessoa. Quando temos os filhos do Luís connosco, contamos sempre com a presença dela para ajudar e nada melhor do que uma avó para ajudar a cuidar dos netos. Mas até poderiam ter outras ajudas, diz a jornalista. Podíamos, mas isso depende sempre da pessoa que tens ao teu lado. Eu, acima de tudo, gosto de cuidar da casa, adoro cozinhar e faço questão de me levantar à noite para poder ajudar a dar colo ao Tomás e ao Manelo. Acho importante nas dinâmicas de família sermos nós a fazer essas coisas. Foi muito importante para a nossa dinâmica sermos nós os dois a tratar dos nossos filhos e acho que isso nos trouxe uma união familiar muito grande. Eu adoro os meus enteados. Quando os conheci, eram muito pequenos. O Tomás tinha 4 meses e meio e o Manuel 1 ano e meio. Muito pequeninos. É muito giro ver a cumplicidade entre eles e os meus filhos. Hoje em dia é sem dúvida uma relação de irmãos e com bastante harmonia entre eles. Concordo. Não há cá meios irmãos. É tudo irmãos, ponto final. Terem um filho em comum era um plano? Nunca foi propriamente um tema. Se acontecesse, tudo bem, mas depois tive o meu problema de saúde e acabou por não ser viável. Meus senhores, os filhos não é uma coisinha, um adereço que se vai ao supermercado, olha, agora estamos juntos, vamos lá produzir mais um em conjunto. Desculpem a pergunta. Como é que se gerem 4 filhos de idades diferentes e com hábitos e rotinas provavelmente diferentes também? Gerimos muito bem. Tenho muito presente que a educação dos meus enteados cabe ao pai e à mãe deles e estou cá para ajudar nesse caminho. Tal como a educação dos meus filhos me cabe a mim e aos pais dos meus filhos, portanto tenho isso muito presente, ainda que contemos, obviamente, um com o outro para gerir o que é preciso no dia-a-dia. Para além dessa família, o que é que o Luís trouxe à sua vida? Companheirismo, estabilidade, confiança, amor. É bom quando temos ao nosso lado alguém que nos acresce e o Luís veio acrescentar a todos os níveis. Somos os melhores amigos um do outro e quando estamos sós, os dois damos-nos super bem. Trouxemos coisas à vida um do outro que nos faziam falta. Foram viver juntos passado pouco tempo de começarem a namorar. Partilhar o mesmo espaço numa fase de enamoramento torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Estávamos muito certo daquilo que queríamos um do outro. A vida a dois nunca me assustou. O que me faz mais confusão é a desarrumação, porque sou bastante arrumada e organizada, às vezes até demais. O que com um homem e 4 rapazes em casa não é fácil, risos. Mas também aprendi a lidar com isso e hoje em dia relaxo bastante com o tema da desarrumação. No fundo, eles deram-me essa desarrumação na vida de que eu também precisava. Depois, sinto que faço aquilo que gosto, que é ser cuidadora com eles. Sinto-me bem no papel de tratar da minha família. Embora haja por vezes algum cansaço, eles compensam sempre tudo. Tendo passado por separações dolorosas, não teve medo de se deixar ir? Não. Já estava há bastante tempo sozinha. O medo não faz bem a ninguém. Há que ter coragem quando acreditamos em algo.
Estive alguns anos sozinha, o que me fez muito bem para aprender a estar comigo, a conhecer-me melhor e, como já referi, o Luís não podia ter aparecido numa altura melhor. É importante acreditarmos que é possível voltarmos a amar e a sermos amados. No ano passado passou por um momento agridoce. Sim, fiz exames de retina e fui apanhada de surpresa. Saio de uma ecografia para uma ressonância de urgência e quando me disseram que tinha um tumor com 5 ou 6 centímetros que estava alojado no ovário esquerdo, sem ter certeza se era maligno ou benigno, foi um choque e um murro no estômago. Meus senhores, foi uma sorte ela ter sobrevivido com este tamanho. Entre ser operada e ter o resultado foi 1 mês e meio de angústia. Achei que não era justo. Estava numa fase de felicidade plena e não foi fácil lidar com a doença. Felizmente era benigno. Não percebo como é que dura tanto tempo, porque se fosse maligno, 1 mês, este tempo podia ser o suficiente, era mais que suficiente para lhe ditar a sentença de morte. Estão a ver, senhores políticos? Precisamos do nosso dinheiro para aqui, para estes sítios. Em algum momento reviu prioridades? Sem dúvida. Perceber que a vida me podia escapar das mãos fez com que ficasse ainda mais atenta à minha saúde e à saúde dos meus filhos. Fez com que relativizasse ainda mais as coisas, porque há problemas que não o são. Acima de tudo, aprendi a superar melhor as contrariedades e olhar para outra forma para os problemas e procurar, sobretudo, a resolução. Chorei muito, rezei muito, depois tive uma boa notícia. Era benigno e a médica, na mensagem que mandou a comunicar o resultado, disse: "Parabéns, é benigno, aproveita a vida." E foi isso que fez. Principalmente passei a aproveitar ainda mais a minha família e a valorizá-la ainda mais. Não há nada melhor do que chegar a casa depois de um dia de trabalho e tê-los à minha espera. Foi também um ano em que voltou à representação, uma das suas paixões. Tinha tantas saudades, foi tão bom regressar e ter sido tão bem recebida por toda a gente. A história de Cacau é tão bonita, com colegas tão talentosos, tão generosos, que têm tão bom coração, que me sinto uma privilegiada por fazer parte deste projeto tão inovador. Acordava todos os dias com um sorriso, entrava no estúdio feliz. Era a peça que me faltava para estar totalmente feliz e veio na altura certa. As gravações já terminaram, seguem-se outros projetos. Terminei este projeto agora, tenho outros para pôr em prática ainda este ano, mas agora sinto que preciso descansar um pouco e aproveitar para me organizar e lançar para outros projetos. Legenda da foto. Para Isabel Figueira, o maior luxo é olhar para o lado e ter uma pessoa que me ama e que me respeita, ter os nossos filhos com saúde e ter uma união familiar muito grande. É importante acreditarmos que é possível voltarmos a amar e a sermos amados. Exatamente, deixem-se de medos. Olha, meus senhores, vamos aproveitar esta declaração muito importante de Isabel Figueira para dizer de novo aos políticos: não gastem o dinheiro. Estão a ver onde é que a gente precisa de dinheiro? Diagnósticos, tratamento do cancro. E vamos lembrar também o testemunho da apresentadora da Passadeira, que, desculpem, eu agora acho que é Liliana Ramos, desculpem lá se eu estou a errar, eu depois vou ver melhor, que também sofreu problemas ao nível da infertilidade e vamos outra vez dizer aos políticos: sabem onde é que falta dinheiro? Nos cuidadores, que também é um tema que é caro à apresentadora do Passadeira, porque ela própria foi cuidadora da mãe e sabe muito bem as dificuldades por que passou, e quando temos pessoas que até estão acima das possibilidades de outros e sentem enormes dificuldades, imaginem o Zé Povinho, não é? Portanto, os cuidadores deste país estão, nos quais eu me insiro, estão em burnout, estão em esgotamento, não têm acompanhamento médico, nem pouco mais ou menos. Há muitas doenças, como a demência, onde ninguém, não passa para a cabeça de um médico dizer assim: tem um diagnóstico, vá para casa, volta daqui a 6 meses. Mas fazem isso com as demências, por exemplo, e não dão apoio nenhum à família, porque uma pessoa destas, quando adoece a família toda. Não dão apoio e depois os cuidadores estão em esgotamento. E o cuidador não convém morrer antes, normalmente, das pessoas que trata, e muitas vezes são jovens, crianças, bebés, outras vezes são idosos. E há cuidadores a morrerem antes dos idosos. Portanto, agora vejam o serviço. Políticos, sejam responsáveis, sejam mais bem formados. Não se esqueçam, lembrem-se, precisamos de mais políticos com sentido de Estado e com sentido de servir
a população deste país. E não é só olharem para nós, não sabem muito bem como. Se é populismo, se é o voto, querem o seu assento para os seus interesses. Portanto, a pirâmide está ao contrário. Beijinhos.